A gente teve as notícias agora aqui, pouco tempo atrás, o líder conservador americano, Charlie Kirk, ele foi baleado. E agora o Marcos vai trazer alguns detalhes para a gente, porque parece que, infelizmente, ele faleceu. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Manu. É isso mesmo, a gente está recebendo a notícia agora, acaba de ser confirmado pelo presidente americano Donald Trump. A gente vai ter aqui na tela a publicação do presidente americano, o grande e até legendário Charlie Kirk está morto. Ninguém entendeu ou teve o coração da juventude nos Estados Unidos da América mais do que o Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim, e agora ele não está mais conosco. A Melania e as minhas simpatias, as simpatias minhas e da Melania, a primeira-dama dos Estados Unidos, ficam com a sua linda esposa Erika e a sua família. Charlie, nós amamos você. Então, uma notícia trágica que choca os Estados Unidos nesse instante, e de fato, a gente tem que entender a dimensão desse caso. Trump foi o presidente republicano a ganhar com o voto jovem pela margem mais vasta em um longo tempo. Quando a gente fala de republicanos, normalmente os democratas, até por questão de pauta identitária, pelas universidades, tinham muitas vezes o público jovem. Dessa vez o Trump conseguiu uma movimentação eleitoral muito significativa com os jovens, e muito disso se atribuía ao diálogo que o Charlie Kirk, como um líder conservador, tinha com os jovens. Ele liderava um movimento chamado Turning Point USA, e só para a gente ter noção, o Turning Point USA fala que ele teve 15 bilhões, com B de bola, de visualizações em 2024, que foi uma coisa que também contribuiu demais para isso acontecer, porque quando a gente fala da virada do Trump, e a missão dele, eleitoralmente, era de fato virar o Arizona para um estado que fosse profundamente pró-Trump nessa eleição, um estado que teve muita controvérsia em 2016 e 2024, melhor dizendo, 2020, nas eleições de meio mandato de 2022 também controversas. Então a gente tem aí essa informação quando a gente fala a respeito do Charlie Kirk. A gente está cobrindo os eventos conforme eles se desdobram, vou convidar o público a estar curtindo, e para quem estava sentindo minha falta, estou aqui, tem muita coisa bacana vindo para o Poctines no futuro, mas não é momento de sorriso agora, uma notícia muito trágica, e eu vou ir desdobrando os detalhes com você, Manu. Qualquer coisa, me interrompe, vai trazendo aí qualquer coisa que não fica clara, vou continuar desdobrando a notícia, ok? Perfeito, Marcos, pode seguir em frente. Beleza, vamos lá então, pessoal. O que a gente tem aqui de informação? Então, a gente tem aqui um vídeo, a gente deliberadamente não colocou o momento do tiro, porque foi uma imagem muito gráfica, poderia ter até mesmo prejudicado aqui no sentido de cair a transmissão, um negócio horrível que aconteceu, mas a gente tem os instantes anteriores para a gente conseguir entender o contexto. Então, vamos compreender o que estava acontecendo. Se a gente tiver aqui, vamos lá então. Esse é o vídeo do Charlie Kirk, e isso foi na Universidade do Vale de Utah. Ele estava ali fazendo um discurso, e vocês estão vendo essa barraca aí, está escrito, prove que eu estou errado. Ele conseguiu entender muito bem isso é uma coisa que ele fazia com frequência, ele entendia muito bem os formatos políticos, então, os formatos midiáticos que conversavam com o público mais jovem, e alguns desses formatos que depois se tornaram muito populares, até no YouTube brasileiro, em outros países, ele foi um dos pioneiros disso, teve na primeira geração, então, dos líderes conservadores que estavam fazendo isso. Ele estava sentado aí, nesse evento universitário, com uma grande plateia de jovens, e de repente veio o tiro, e o tiro pegou, é uma imagem muito gráfica, por isso a gente não vai colocar aqui a imagem, pode até derrubar o canal aqui do YouTube, mas ele leva vou descrever o que aconteceu, ele leva um tiro mais ou menos aqui, na jugular, e imediatamente jorra uma grande quantidade de sangue, ele é socorrido às pressas, os paramédicos depois vêm, alguns minutos depois, ele já muito fraco, e então vem a informação de que ele não resistiu e acabou por falecer. É uma situação trágica, ele deixa para trás uma esposa, era casado fazia poucos anos, e uma filha de 4 anos e um filho de 1 ano de idade. Uma história absolutamente trágica aí, o que acontece na política americana, e a gente já vai desdobrar o contexto disso tudo, porque também tem debate sobre como isso é polarizador no debate aí nos Estados Unidos. Isso são instantes antes, então, do tiro, as imagens que a produção resgata. A gente não vai colocar, como eu disse, as imagens do tiro em si, porque realmente jorra muito sangue, uma coisa, assim, trágica, assim, violenta de assistir. E agora, a dúvida é, quem que atirou? Por quê e o que vai acontecer na sequência? Ninguém mais foi ferido nesse atentado, foi um atentado diretamente contra só o Charlie Kirk, mas as informações que a gente tem é de que está sendo investigado para se descobrir o que vai estar acontecendo agora, Manu. Então, eu pedi para a produção trazer algumas das coisas que a gente já tem, mais ou menos no gatilho aí do que a gente sabe, o que a gente não sabe,
Então, invadindo aqui a programação para trazer notícia de última hora para você que está chegando, a Manu estava apresentando o Epoch News de hoje, a gente jogou para cobertura especial porque o Charlie Kirk, um dos principais aliados de Donald Trump, foi baleado. Então, aqui, a gente tem essa imagem que é uma apuração do New York Times, aí está traduzida, mas foi originalmente publicada pelo New York Times, e é um display, assim, é um mapa mais ou menos de onde é que era o lugar do tiroteio. Então, é a Universidade do Vale de Utah. Aí está uma tradução automática, né? Vale de Utah Universidade, Utah Valley University, Universidade do Vale de Utah. E é estimado que o atirador pudesse estar mais longe. Tem ainda algumas teorias que dizem que ele poderia estar mais perto, porque foi um tiro muito preciso na garganta, mas a gente aguarda para saber os detalhes. As informações não estão claras, é só pelos vídeos que circulam de rede social, não é possível a gente apurar exatamente ainda. Novamente, a morte acaba de ser confirmada pelo presidente americano. O tiro foi há cerca de 2 horas atrás e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou então a morte do aliado Charlie Kirk. Isso é uma estimativa de onde pudesse estar o local do atirador. A gente tem ainda a seguinte informação: um homem foi levado em custódia, ele disse que tinha o direito de ficar calado, e a mídia aqui nos Estados Unidos, aqui no escritório da Epoch Times em Washington, é uma coisa que é comum em redações, assim, né? Aqui a redação é maior do que aí no Brasil, então tem uma série de televisões aqui por toda a redação, e o que estava no burburinho era: o cara que foi detido disse que tinha direito ao silêncio, tinha direito a um advogado, começou a meio que falar essas coisas, e tudo soava muito suspeito. Agora a gente tem o porta-voz da universidade confirmando que o homem que foi detido pela polícia depois do tiro a Charlie Kirk não era o atirador. Então, também confirmado 40 minutos atrás por um porta-voz da universidade. Ainda estão tentando apurar quem era. Então, isso são partes das questões. Novamente, então, a gente resgata aqui, isso é momentos antes do tiro. Manu, eu não sei se tem alguma coisa a mais que você queira trazer, senão eu também gostaria da gente talvez levar cobertura para discutir, para dar dimensão para o público brasileiro do tamanho do legado do Charlie Kirk. A gente fez juntos a cobertura da eleição americana, você vai lembrar, estava em todos os comícios do Trump, não é uma coisa que dialogava demais com os jovens. Manu, não te escuto, não sei se é o meu aqui, se a produção puder... Perdão, Perfeito. Marcos. Por favor. Não, perfeito. Não, pode continuar trazendo mais detalhes, realmente é algo muito grande, até entender realmente o contexto em que isso acontece, porque durante toda a corrida presidencial a gente teve várias tentativas de atentado contra o atual presidente, e agora um aliado tão próximo de Donald Trump é baleado, e não só isso, como acaba falecendo. Então, pode trazer mais informações para a gente, é importante a gente entender o contexto disso. Então, eu vou começar pelo gancho que você estava trazendo aí, Manu. Então, justamente, isso eu vou passar agora pela questão... Vamos por partes. Vamos primeiro para o tamanho do Charlie Kirk na direita americana e depois vamos falar precisamente dessa questão que você trouxe, que é muito bem pontuada, que é a respeito, então, da questão da violência política. Vamos começar entendendo qual que era o tamanho do Charlie Kirk. Eu pedi que a nossa apuração trouxesse uma notícia do Deseret News, que é um veículo cristão de Utah. Utah é o lugar onde houve tiroteio. A gente tem, então, isso é uma manchete de apenas 4 dias atrás, que falava como Charlie Kirk se tornou grande demais para ignorar. E era uma matéria que discutia, fazia um perfil dele num dos principais veículos cristãos ali da região de Utah e até lido nacionalmente, o Deseret News, um veículo cristão muito conhecido nos Estados Unidos. Então, o subtítulo se lê aí: o Charlie Kirk quer salvar a civilização ocidental, mas ele consegue primeiro vencer em casa, vencer domesticamente, e basicamente discute, ele se tornou tão grande no debate público que não é mais possível ignorar, é alguém que poderia vir para um cargo maior, seja congressista, senador, governador no futuro, prefeito de alguma grande metrópole, ou um cara que vai trabalhar nos bastidores, que fazia essa ponte com a juventude. Então, reiterando, a partir da estatística e dos números. A apuração do Deseret News, citando um porta-voz do Turning Point USA, organização que o Charlie Kirk liderava, era de que ele foi assistido 15 bilhões, teve 15 bilhões com B de bola, de visualizações em 2024. Essa organização que ele fundou, o Turning Point USA, significa algo como ponto de virada Estados Unidos ou massa crítica Estados Unidos, e era um movimento que trazia muito essa ideia do conservadorismo para as universidades. E foi, de fato, um cara que estava trazendo uma retórica que contrapunha essa questão de pautas identitárias, esquerdismo na linha woke nas universidades dos Estados Unidos, e, em especial, para muitos homens jovens, era um cara que fazia parte de uma série de nomes que também buscavam reavivar essa questão
da masculinidade nos homens da geração Z, da geração millennial, e buscava reavivar um diálogo a respeito de um conservadorismo que, como eu disse, se contrapusesse a essa questão do wokeismo nas universidades. Alguns vídeos muito acalorados, então vamos pensar aí numa geração de pessoas que vinham com essa retórica. Tinha o Jordan Peterson, o Ben Shapiro, mas talvez nenhum cara na direita americana tenha condensado como o Charlie Kirk condensou isso e se comunicado tão bem com o público jovem utilizando as redes. O Turning Point USA, o movimento dele, se tornou um fenômeno de massa, eventos lotadíssimos por todos os Estados Unidos, frequentemente com discursos em universidades. Ele entendeu muito bem os formatos de redes sociais, tanto é que com esses 15 bilhões de visualizações nas redes sociais no ano passado, ele foi um componente muito chave, como eu dizia, da virada pró-Trump no Arizona e para a virada pró-Trump também em eleitores homens aí, entre 15 e 35 anos. Então ele tinha essa importância, tinha esse tamanho ali. Depois, para trazer de volta para o ponto que você estava citando, Manu, a respeito de violência política nos Estados Unidos, isso é coisa interessante de fato. Muita gente tem associado isso a não um fato isolado, mas tem precisamente ligado isso com os múltiplos atentados que houve contra Donald Trump durante a campanha eleitoral, aquele de 13 de julho de 24 em Butler, que ele levou o tiro na orelha, né, miraram no rosto, ele virou na hora para olhar um gráfico, tiro raspou na orelha, ele se levantou com o punho em riste e falou fight, 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 lutar, lutar, lutar. Mas depois houve outras tentativas também de atentar contra a vida do presidente americano, nenhuma tão dramática quanto aquela. Fato é que aquele caso houve, agora também está profundamente sendo debatido nas redes o caso onde um criminoso brutalmente atacou uma refugiada ucraniana e também foi dito como uma coisa que está sendo ventilada junto com o atentado contra o Charlie Kirk nesse momento nas redes sociais. Depois a gente vê outras iniciativas similares como essa e é uma discussão sobre violência política que eu acho que até transcende os Estados Unidos. Houve na Colômbia aquele atentado contra o Miguel Uribe Turbay, senador, e só para citar o caso da Colômbia, teve mais um, que foi um prefeito, um secretário de governo de uma prefeitura que era conservador e parece ter sido alvejado por grupos armados ali na Colômbia hoje. Mas vamos voltar para os Estados Unidos. Existe um debate a respeito de violência política também que está circulando em volta disso e precisamente tem sido ventilada essa questão de, poxa, o Trump na campanha, agora o Charlie Kirk, é uma questão que muito delicada. Então a gente fica aí com esse resgate a respeito da pauta. Vou pedir a licença aí, Mano, de ter invadido aí a pauta, mas é que era a notícia de última hora. E para a gente recapitular, então, encerrando a inserção, eu tenho o seguinte aqui, novamente a frase do presidente americano, então, o grande e mesmo legendário Charlie Kirk está morto, ninguém entendeu ou tinha o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor que o Charlie. Ele era amado e admirado por todos, e especialmente por mim, e agora ele não está mais conosco. As simpatias minhas e da Melania Trump, a primeira-dama, ficam com a sua linda esposa Erica e a sua família. Charlie, nós o amamos. Novamente, ele deixa para trás, então, um filho de 1 ano e uma filha de 4 anos, além da viúva, a esposa Erica. Fica aí, então, a inserção, Manu, um dos principais aliados de Trump na questão da juventude, morto e, claro, com todo o contexto trágico que se envolve. Depois ainda vai ter debate sobre como é que isso vai impactar o voto jovem nas eleições de 2026. Coisa para outra hora, agora para entender a sensibilidade do momento, e a gente certamente vai estar discutindo isso conforme o jogo político se desdobrar nos Estados Unidos e o debate sobre violência política for adiante. Então, desculpa aí a invasão no programa, Manu, mas a pauta era quentíssima e a gente tinha que trazer aqui a informação para o público. Obrigado. Não, perfeito, Marcos. Obrigada por ter trazido essas informações para a gente. Eu até, na verdade, queria te perguntar se você sabe se o governo americano já divulgou, se eles vão tomar alguma ação específica quanto a isso, ou né, como que agora eles vão proceder. Eu não sei se eles já chegaram a divulgar detalhes sobre isso. A gente está apurando aqui em tempo real, estou aqui olhando as minhas notas e a gente está o tempo todo aqui buscando comentário, buscando informação. De fato, a gente tem as investigações ainda estão correndo, mas a gente tem já a seguinte novidade. A Casa Branca anunciou 4 minutos atrás, bom que você perguntou, que a apuração já está trazendo aqui para a gente. Em honra de Charlie Kirk, um verdadeiro grande patriota americano, eu estou ordenando que todas as bandeiras americanas por todos os Estados Unidos fiquem então erguidas a meia altura até domingo à noite, às 6 da noite, então. Então a gente tem essa medida, o presidente americano ordenando então que as bandeiras fiquem
hasteadas a meia altura. A gente teve também manifestação de algumas outras autoridades. Eu estou trazendo aqui as repercussões que a apuração está trazendo para mim em tempo real. Tudo isso nos últimos 20 minutos. Então, bandeiras vão estar aí a meia altura. O secretário de Estado Marco Rubio disse que ele e a Janete, que é a esposa dele, estão devastados. Nas palavras de Rubio, o compromisso de Charlie Kirk às gerações futuras da América e o seu senso de patriotismo irão ressoar pelas décadas que virão adiante. Que o Senhor abençoe Charlie e a sua família. O vice-presidente J.D. Vance também disse: garanta a ele o descanso eterno ao Senhor. Conforme republicava as palavras de Trump, o vice-presidente americano, então, também acrescentou isso. A gente tem aqui mais uma questão aqui. O governador de Utah, o Spencer Cox, falou por telefone com o presidente americano Donald Trump e as investigações estão prosseguindo. Então a informação que ele está trazendo agora é a seguinte: eu acabei de sair do telefone com o presidente Trump, estou trabalhando com o FBI e com as forças de segurança de Utah. Nós iremos trazer à justiça o indivíduo responsável por essa tragédia. Abby e eu estamos de coração partido, ele se refere à esposa. Estamos orando pela esposa, filha e filho de Charlie. Essas são as atualizações. A gente teve também manifestações generalizadas de secretários do governo Trump, então do gabinete de Trump, pedindo por orações. Para citar algumas das questões aqui que a apuração está me mandando em tempo real, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, falou o seguinte: ele disse: por favor, se junte a mim em oração por um verdadeiro patriota, Charlie Kirk e a sua família. E a secretária de imprensa, Caroline Leavitt, falou agora há pouco: por favor, rezem. A procuradora-geral Pam Bondi disse que o FBI e agentes de outras forças de segurança estavam no local apurando os dados e pediu também orações. A gente teve manifestação do Kash Patel, teve outros secretários, Pete Hegseth, basicamente, o J.D. Vance, basicamente todo mundo ali pediu orações, e o diretor do FBI, Kash Patel, disse: estamos monitorando de perto os relatos do tiroteio quanto ao Charlie Kirk na Universidade do Vale de Utah. Nossos pensamentos estão com Charlie, seus entes queridos e todos que são afetados. E falou então que o FBI estava na cena, já apurando o que havia ocorrido. Essas são as atualizações de última hora. Estou aqui apurando a informação. Qualquer novidade eu vou pedir que a produção chame então e a gente volta aí. Essas são as atualizações, a mais recente aí de 4 minutos atrás. Então o público está bem atualizado aqui com as informações de última hora, direto dos Estados Unidos, Manu.